Essencialismo. Greg McKeown. Capítulo 9. Selecionar. O poder dos critérios rígidos. O processo interior tem necessidade de critérios exteriores. Ludwig Wittgenstein. Num texto brilhante sobre indecisão, Derek Sivers, popular palestrante do programa TED, descreve uma técnica simples para ser mais seletivo ao escolher. O segredo é submeter a decisão a uma prova de extremos. De acordo com Derek, se tivermos convicção total e absoluta de fazer alguma coisa, devemos dizer sim. Qualquer coisa menos do que isso recebe uma resposta negativa. Ou, como um líder me disse no Twitter, se não for um sim óbvio, a resposta terá que ser não. Este é um resumo sucinto de um princípio essencialista básico que é fundamental para o processo de exploração e experimentação. O próprio Derek segue à risca esse princípio. Quando não se entusiasmou com nenhum dos candidatos que entrevistou para um emprego, disse não a todos. Finalmente, encontrou a pessoa certa. Quando percebeu que se inscrevera em várias conferências no mundo inteiro, pelas quais não estava realmente entusiasmado, decidiu ficar em casa e não ir a nenhuma delas, e ganhou 12 dias que usou com fins mais produtivos. Quando tentava decidir onde morar, rejeitou lugares que pareciam bastante bons, Sydney e Vancouver, até visitar Nova York. Então soube no mesmo instante que aquele era o lugar certo para ele. Pense outra vez no que acontece ao armário quando usamos o critério amplo. Existe alguma chance de eu usar isso um dia no futuro? O armário acaba ficando lotado de roupas que raramente usamos. No entanto, se perguntarmos, será que amo isso de paixão? Seremos capazes de eliminar o desnecessário e abrir espaço para algo melhor. Podemos fazer o mesmo com outras escolhas, sejam grandes ou pequenas, importantes ou triviais, em todas as áreas da vida. A regra dos 90%. Recentemente, um colega e eu tivemos que selecionar 24 pessoas de um grupo de quase 100 candidatos para o nosso curso Projete Sua Vida Essencialmente. Em primeiro lugar, identificamos um conjunto de critérios mínimos, como pode comparecer a todas as aulas. Depois, determinamos um conjunto de atitudes ideais, como está pronto para uma experiência capaz de mudar sua vida. Com esses critérios, classificamos cada candidato numa escala de 1 a 10. Decidimos que os que recebessem 9 e 10, obviamente, estariam dentro. Quem tivesse menos de 7 estaria automaticamente fora. Então, recebi a tarefa ingrata de avaliar os candidatos intermediários, os 7 e 8. Enquanto me esforçava para determinar qual deles seria bom o bastante, tive uma ideia. Se algo, ou nesse caso alguém, é apenas bom ou quase bom, ou seja, 8 ou 7, então a resposta devia ser não. Essa é a regra dos 90%, aplicável a praticamente todos os dilemas ou decisões. Na hora de avaliar, pense no critério mais importante da escolha e simplesmente dê a cada opção uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor que 90, mude-a automaticamente para 0 e rejeite a opção. Dessa maneira, você evita se enredar na indecisão ou, pior, nas notas 60 ou 70. Dominar essa habilidade essencialista exige que fiquemos vigilantes para admitir a realidade de perder para ganhar. Por definição, aplicar critérios extremamente seletivos é perder para ganhar. Às vezes é preciso rejeitar uma opção que parece muito boa e ter fé de que a perfeita logo surgirá. Às vezes surge, outras não, mas a questão é que o simples ato de aplicar critérios seletivos nos força a escolher qual opção perfeita vamos esperar, em vez de deixar que os outros ou o universo escolham por nós. Como qualquer habilidade essencialista, ela nos força a tomar decisões de caso pensado e não por omissão. O benefício dessa abordagem ultrasseletiva para a tomada de decisões em todas as áreas da nossa vida é claro. Quando os critérios de seleção são muito amplos, acabamos nos comprometendo com opções demais. Além disso, dar valores numéricos simples às opções nos obriga a tomar decisões de forma consciente
lógica e racional, em vez de impulsiva ou emocionalmente. Sim, é preciso disciplina para aplicar critérios rígidos, mas não aplicá-los sai muito mais caro. Os não essencialistas aplicam critérios implícitos às decisões que tomam, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Por exemplo, ao decidir que projetos aceitar no trabalho, o não essencialista pode agir de acordo com o seguinte critério implícito: se o gerente pediu, tenho que fazer. Ou com este mais amplo: se alguém me pedir, tenho que tentar fazer. Ou com outro mais amplo ainda: se na empresa outros estão fazendo, tenho que fazer. Numa época em que, graças às redes sociais, temos uma consciência muito maior do que os outros fazem, esse último critério pode criar um fardo pesadíssimo por ampliar todas as atividades não essenciais que temos que fazer. Quadro comparativo. Não essencialista. Diz sim a quase todos os pedidos ou oportunidades. Essencialista. Diz sim a 10% das melhores oportunidades. Não essencialista. Usa critérios amplos e implícitos como: se alguém que conheço está fazendo, tenho que fazer. Essencialista. Usa critérios rígidos e explícitos como: isso é exatamente o que procuro? Certa vez, uma equipe de executivos com que trabalhei identificou 3 critérios para decidir quais projetos pôr em prática. Mas com o tempo, estes critérios foram ficando cada vez mais indiscriminados e, finalmente, o portfólio de projetos da empresa parecia ter como único critério: algum cliente pediu isso. Como consequência, a motivação da equipe despencou, e não só porque seus integrantes estavam sobrecarregados por terem assumido muita coisa. Foi também porque nenhum projeto parecia se justificar e não havia muita noção de propósito. O pior é que agora era difícil se destacar no mercado porque o trabalho que antes ocupara um nicho único e lucrativo se tornara generalizado demais. Só com o esforço de identificar critérios rígidos, eles conseguiram se livrar dos 70% e 80% que desperdiçaram tempo e recursos e se concentrar no trabalho mais interessante que lhes dava mais destaque no mercado. Além disso, esse sistema conferiu aos funcionários o poder de escolher os projetos aos quais poderiam oferecer sua contribuição máxima. Se antes ficavam à mercê de decisões aparentemente arbitrárias da gerência, agora tinham voz. Tornar os critérios seletivos e explícitos nos proporciona uma ferramenta sistemática para discernir o que é essencial e eliminar o que não é. Seletivos, explícitos e também corretos. Mark Adams, diretor administrativo da fabricante de móveis Vitsoe, passou os últimos 27 anos aplicando deliberadamente critérios seletivos a seu trabalho. A indústria moveleira é famosa por produzir um elevado volume de mercadorias. A cada estação, há uma oferta imensa de novas cores e novos estilos. Mas durante décadas, a Vitsoe ofereceu um único produto, o 606 Universal Shelving System, um sistema universal de estantes modulares. Isso porque a Vitsoe tem padrões muito específicos, e o 606 Universal Shelving System é o único produto que atende a esses padrões. O 606 System exemplifica a ética essencialista de menos, porém melhor, discutida no primeiro capítulo e defendida por Dieter Rams. Isso não é coincidência, visto que o 606 Universal Shelving System foi projetado por ele, e os critérios de contratação da Vitsoe são ainda bastante seletivos. A empresa começa com o pressuposto básico de que prefere ficar com a equipe incompleta a contratar rapidamente a pessoa errada. E assim, quando procuram novos funcionários, usam um processo de seleção rigoroso e sistemático. Primeiro entrevistam a pessoa por telefone. Isso é proposital, porque querem afastar todas as interferências visuais ao formar a primeira impressão. Além disso, querem ouvir como o futuro funcionário se comporta ao telefone e se é suficientemente organizado para encontrar um lugar tranquilo na hora marcada para a ligação. Muitos são eliminados neste estágio. Em segundo lugar, o candidato é entrevistado por várias pessoas da empresa.
Caso seja aprovado em todas as entrevistas, é convidado a passar um dia trabalhando com a equipe. Depois, a gerência manda um questionário ao grupo perguntando o que achou do candidato. Mas em vez de coisas óbvias, ela pergunta: o candidato iria realmente gostar de trabalhar aqui? Adoraríamos trabalhar com ele? Nenhuma oferta é feita neste momento e não há compromisso por parte do candidato. O objetivo é permitir que ambos os lados se vejam da forma mais franca possível. Se houver compatibilidade, o candidato prosseguirá pelas últimas entrevistas e talvez receba uma oferta de emprego. Se a equipe não tiver certeza absoluta, a resposta será não. Certa vez alguém concorreu a uma vaga na equipe de instalação de estantes. É um papel importante, pois os instaladores são o rosto visível do produto e da empresa. O candidato em questão fez um bom serviço instalando o sistema de prateleiras, mas depois da conversa com Mark, a equipe se mostrou preocupada. No fim do dia, quando foram guardar as ferramentas, o candidato apenas jogou as dele na caixa e fechou a tampa. Para mim e para você, pode parecer uma infração pequena que talvez nem valesse a pena mencionar e muito menos manchar um dia inteiro de trabalho sem outras falhas. Mas para a equipe significou um descuido que não combina com a visão que tinham da pessoa ideal para o serviço. Mark escutou, concordou e depois disse educadamente ao candidato que ele não se encaixava na cultura da Vitsoul. Para Mark e sua equipe, se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. No entanto, reforçar o processo de filtragem altamente seletivo é mais do que uma reação visceral, embora esta também seja importante. Na verdade, a decisão que pode parecer arbitrária resulta de uma abordagem constante e disciplinada para perceber o que dá certo e o que não dá. Por exemplo, eles aprenderam que há alta correlação entre a intensidade com que alguém brincou com Lego quando criança e sua compatibilidade com a cultura Vitsoul. Essa conclusão não veio do nada. Com o passar dos anos, eles experimentaram todo tipo de coisa. Algumas ficaram, muitas não. A equipe também usa um conjunto de critérios explícitos para fazer a avaliação. O principal deles é: essa pessoa se encaixaria de forma absolutamente natural? É por isso que o processo de seleção foi projetado com tantas entrevistas, que a experiência do dia de trabalho foi desenvolvida e que o questionário com o grupo foi realizado. Como qualquer verdadeiro essencialista, eles tentam reunir informações relevantes para tomar uma decisão de forma embasada, calculada e deliberada. Aaron Levy, presidente da Box, tem um critério semelhante para contratar. Ele simplesmente se pergunta se quer trabalhar todo dia com aquela pessoa. E explica: um dos modos de pensar nisso é indagar: essa pessoa poderia ter sido um dos membros fundadores da equipe? Caso a resposta seja sim, ele sabe que encontrou alguém que se encaixará perfeitamente. A oportunidade bate à porta. Ser seletivo ao decidir que a oportunidade será aproveitada pode ficar bem mais difícil quando ela nos chega sem aviso. Pode ser que surja uma oferta de emprego inesperada, um projeto secundário que não tenha muito a ver com o que fazemos, mas que garanta dinheiro fácil. Talvez alguém nos peça ajuda com algo que adoramos fazer, mas que não será remunerado. Ou que um amigo indique um pacote de viagem para um lugar que não estava no topo da nossa lista, mas que está com um desconto imperdível. O que fazer? Nesses casos, o medo de perder alguma coisa assume força total. Como dizer não? A oferta está ali, à mão. Talvez nunca fôssemos atrás dela, mas agora ficou tão fácil que pensamos no caso. Porém, se dissermos sim só pela facilidade, corremos o risco de depois ter que dizer não a coisas mais importantes. Essa era a situação de Nancy Duarte ao montar um escritório de assessoria de comunicação. Em 2000, a empresa era uma agência que fazia de tudo, da criação de identidade corporativa a desenvolvimento de impressos e sites a projetos de apresentações. Mas sem uma especialidade que a diferenciasse, o escritório começou a ficar muito parecido com as outras assessorias. Então, Nancy leu Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins, livro no qual o autor defende que se existe alguma coisa que nos apaixona e na qual somos os melhores,
Só deveríamos fazer essa única coisa. Foi quando ela percebeu que a verdadeira oportunidade de diferenciar a empresa poderia ser se concentrar no tipo de trabalho que ninguém no setor queria fazer: elaborar apresentações. Ao se concentrar em seu maior diferencial, o escritório poderia criar conhecimento, ferramentas e especialização e se tornar a principal empresa de apresentações do mundo. Mas para conseguir isso, teriam que dizer não a todo o resto. Mesmo num período econômico ruim e quando lhes oferecessem ótimos valores por outros serviços. Esse seria o preço de se destacar. Em outras palavras, teriam que ser mais seletivos nos serviços que aceitavam e canalizar toda a energia para se sobressair na área que se tornara sua especialidade. Existe um processo simples e sistemático para aplicar critérios seletivos às oportunidades que surgirem no seu caminho. Em primeiro lugar, descreva a oportunidade. Em seguida, faça uma lista de 3 critérios mínimos que as ações devem atender para serem consideradas. Depois, faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais. Por definição, se a oportunidade não passar no primeiro conjunto de critérios, a resposta é, obviamente, não. E se também não passar por 2 dos 3 critérios rígidos, a resposta continuará sendo não. A melhor pizza do Brooklyn. Aplicar critérios mais estritos às grandes decisões da vida nos permite aproveitar melhor o sofisticado mecanismo de busca do cérebro. É como a diferença entre buscar na internet os termos bom restaurante em Nova York e melhor pizza do Brooklyn. Quando procuramos uma boa oportunidade de carreira, o cérebro nos apresenta dezenas de páginas para explorar e examinar. Em vez disso, experimente fazer uma busca avançada com 3 perguntas. O que me apaixona profundamente? O que aproveita melhor o meu talento? E o que atende a uma necessidade importante do mundo? Naturalmente, não haverá tantas páginas como resultado, mas esta é a razão do exercício. Não procuramos uma série de coisas boas para fazer. Estamos atrás daquela através da qual podemos dar nossa maior contribuição. Foi dessa maneira que Enrique Sala encontrou sua verdadeira vocação. No início da carreira, ele era professor do prestigiado Instituto Scripps de Oceanografia em La Jolla, na Califórnia, mas não conseguia se livrar da sensação de que aquela opção ficava apenas em segundo lugar em relação ao caminho que deveria seguir. Um dia largou o mundo acadêmico e foi trabalhar na National Geographic. Com o sucesso que obteve, surgiram oportunidades novas e interessantes em Washington, que mais uma vez o deixaram com a sensação de que estava perto da carreira certa, mas ainda não a alcançara. Como costuma acontecer com gente motivada e ambiciosa, o êxito o impedia de enxergar seu propósito com clareza. Desde o momento que vira Jacques Cousteau a bordo do famoso Calypso, Henrique sonhava em mergulhar nos oceanos mais lindos do mundo. Assim, depois de alguns anos, quando uma oportunidade de ouro se apresentou, ele mudou de marcha outra vez para exercer a função através da qual poderia de fato dar a máxima contribuição. Explorador residente da National Geographic, passando parte significativa do tempo mergulhando nos locais mais remotos, ao mesmo tempo que usava seu talento na ciência e na comunicação para influenciar políticas em escala global. O preço do emprego dos sonhos foi dizer não a muitas oportunidades paralelas que encontrou, boas e até muito boas, e esperar aquela qual poderia dizer sim com entusiasmo. E a espera valeu a pena. Henrique é um daqueles exemplos relativamente raros de gente que faz um trabalho que adora, que aproveita seu talento e que atende a uma necessidade importante do mundo. Seu principal objetivo é ajudar a criar algo equivalente aos parques nacionais para proteger os últimos lugares intocados do oceano, uma contribuição realmente essencial. Eliminar. Como excluir as muitas coisas triviais? Como excluir o trivial? Pense de novo na metáfora do armário que usamos no primeiro capítulo. Nesta altura do livro, você já verificou tudo o que está pendurado ali. As roupas foram divididas nas pilhas manter e descartar.
Mas você realmente está pronto para pôr a pilha descartar numa sacola e se desfazer dela? Em outras palavras, não basta determinar quais são as atividades e iniciativas que não dão a máxima contribuição possível para a sua meta. Ainda é preciso eliminá-las ativamente. A terceira parte deste livro mostrará como eliminar e o que não é essencial para oferecer um nível mais alto de contribuição àquilo que é realmente vital. Você também vai aprender a fazer isso de maneira a conquistar mais respeito de colegas, chefes, clientes e profissionais do ramo. Livrar-se das roupas velhas não é fácil. Afinal de contas, ainda há aquela relutância, aquele medo inoportuno. E se daqui a alguns anos você se arrepender de ter doado determinada peça? Essa sensação é normal. Estudos mostram que tendemos a dar às coisas que já possuímos um valor maior do que têm e, portanto, achamos mais difícil nos livrar delas. Se ainda não está disposto a se separar daquela peça de roupa tão querida, faça a si mesmo a pergunta definitiva: se eu ainda não tivesse esta peça, quanto gastaria para comprá-la? Do mesmo modo, na vida a pergunta decisiva a fazer para decidir quais atividades você deve eliminar é: se essa oportunidade não tivesse surgido, o que eu estaria disposto a fazer para consegui-la? É claro que arranjar disciplina para dizer não às oportunidades, em geral muito boas, que nos aparecem no trabalho e na vida, é infinitamente mais difícil do que descartar as roupas velhas do armário. Mas é preciso encontrá-la, porque sempre que você deixar de dizer não a alguma coisa não essencial, estará dizendo sim por omissão. Portanto, depois de explorar suficientemente as opções, a pergunta que deve se fazer não é: da minha lista de prioridades conflitantes, a qual delas devo dizer sim? Em vez disso, faça a pergunta essencial: a qual delas direi não? Essa é a indagação que revelará sua verdadeira prioridade, o melhor caminho para o progresso da equipe. A resposta a ela identificará seu verdadeiro propósito e o ajudará a atingir seu nível máximo de contribuição, não só às metas próprias, como à missão da empresa. As reflexões que surgirem darão a clareza necessária para obter, na carreira e na vida, avanços revolucionários.